Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Eitel, sou evangelista na Igreja Luz e Vida em Cristo. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre o batismo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós decidimos segui-lo, adorá-lo, servi-lo, fazer o melhor para que nós possamos viver uma vida santa e irrepreensível. Precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Uma das vontades do Senhor para quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador é sermos batizados. Isso se trata de uma ordenança de Cristo. Lá na Bíblia fala-se o seguinte, que quando nós estamos em Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós aceitamos Jesus e falamos que nós queremos vivermos debaixo do senhorio do Senhor, nós devemos ser batizados. Aí você me pergunta, irmão, o que é o batismo? Por que eu tenho que ser batizado? O que vai acontecer na minha vida quando eu me batizo? Então, irmãos, são perguntas que nós vamos tirar aqui. Para você que aceitou a Jesus, mas que ainda não desceu as águas do batismo, eu recomendo você entrar em contato com a secretaria da nossa igreja e solicitar uma cópia da nossa apostila sobre o batismo. Aquelas pessoas que estão prestes a descerem as águas do batismo, elas têm que ter conhecimento do que estão fazendo. Elas não podem entrar para o grupo ou para os membros do corpo de Cristo se não souberem o porquê estão fazendo isso. E o batismo, irmãos, é um dos meios pelo qual, é um primeiro dos meios, depois que nós aceitamos Jesus, para nós podermos estarmos firmes com o Senhor, porque nós estaremos cumprindo a ordenança do Senhor. Então, querido, você que não tem apostila, peça na secretaria da igreja. E você que já tem, nós vamos começar o estudo. Nós vamos falar sobre o batismo. E o que é o batismo nas águas? Por que o fazemos? Como deve ser ministrado? Quando e para quem? Aí nós precisamos entender que o batismo é uma ordenança do Senhor. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que crê nele. Se você crê em Jesus, automaticamente você se decide ser batizado. E se você decide ser batizado, você está cumprindo o que Jesus Cristo determinou. E a partir deste momento, quando você busca o Senhor e quando você faz aquilo que é da vontade do Senhor, você com certeza está se tornando um verdadeiro filho de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, eu vou abrir lá, queridos. João capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos começar assim. Estava no mundo, a partir do versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Mas, olha só, versículo 12. A todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, é aquele enviado por Deus, então você tem direito de se tornar filho de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós só nos tornamos filhos quando nós cumprimos as ordenanças de Cristo. Nós vamos aprender aqui sobre a ordenança do batismo e sobre a ordenança da Santa Ceia. São as duas principais ordenanças que o Senhor deixou para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. E você, eu, todos nós devemos passar por isso.
Então, irmãos, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa para deixar você em dúvida. Pelo contrário, só vai alicerçar a sua fé. E eu quero falar aqui, Jesus fala lá em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos entender o batismo como, irmãos? Como um selo da fé. Tá? O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. O que eu estou falando para você aqui, nesse vídeo, está escrito na nossa apostila. Nós formulamos uma apostila para lhe ajudar a entender o porquê do batismo, tá bom? Então lá, é o selo da justiça que vem pela fé. E evidentemente deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontram registradas no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, versículos 15 e 16. E lá fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, queridos, o Senhor fala claramente, nós devemos crer, mas também nós devemos ser batizados. Se você quer uma mudança de vida, se você quer viver com Cristo, se você quiser fazer a vontade do Senhor, você precisa crer e ser batizado. Nós devemos cumprir as ordens de Cristo, nós devemos ser fiéis a Deus, nós devemos seguir a Cristo à risca, irmãos. O Senhor ainda fala que lá no batismo, nós não batizamos crianças. Por que nós não batizamos crianças? Porque as crianças não têm o domínio da razão. Somente jovens, pré-adolescentes, adolescentes, a partir do momento que eles têm conhecimento do bem, do mal, do certo, do errado, tem conhecimento do que Jesus Cristo fez por eles na cruz do Calvário, e eles reconhecem que são pecadores e precisam da salvação em Cristo Jesus, eles vão sim ser batizados, mas isso vai passar por uma análise do pastor, dos membros da igreja, dos líderes, e vai ver qual que é a postura do jovem, do adolescente, do pré-adolescente. Tá bom, queridos? As crianças menores, recém-nascidas, nós não batizamos na nossa igreja. A nossa igreja, ela usa o que foi feito conforme Jesus fez, recebeu. Quando ele tinha 8 dias de vida, ele foi apresentado no templo, e nada mais. Somente com 30 anos que ele foi batizado. Isso foi cumprido segundo as Escrituras, tá bom? Então, queridos, o que é também o batismo? O batismo é a circuncisão do coração. Por que circuncisão do coração? No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. O que é a circuncisão no Velho Testamento? A circuncisão, todo homem nascido no povo hebreu, no povo de Israel, no povo escolhido por Deus, ele tinha que ser cortado a pele do prepúcio. O que é o prepúcio, irmãos? O prepúcio é o órgão genital masculino. Aquela pele que cobria o órgão genital masculino era cortado. E isso sangrava. Isso era um pacto de sangue. Então, nessa situação, era feito o pacto daquele homem, daquele jovem, com Deus. No nosso caso, hoje, nós estamos na dispensação da graça, queridos. Isso é uma outra história, é um outro motivo de estudarmos, tá bom? E só que agora, nesse momento, o batismo simboliza essa circuncisão, é a nossa circuncisão espiritual. Nós selamos um pacto com o Senhor através da nossa fé. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, hoje a circuncisão acontece no coração, e Paulo a relaciona
com o batismo, conforme, se você quiser abrir lá, Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. O batismo, vou deixar bem claro para vocês, o batismo não salva. O batismo não leva você para o céu. O que vai levar você para o céu é a sua fé. O batismo é o cumprimento de ordens de Cristo. Eu vou ser bastante incisivo, vou continuar repetindo isso para você entender. O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. Então, para você ser batizado, você tem que crer. Você tem que andar de conformidade com a palavra, queridos. É isso que nós vivemos. Nós somos chamados de cristãos porque nós temos que ter a personalidade de Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós devemos se parecer com o Pai. É por esse motivo. O batismo segue a fé que nos leva à salvação. Olha só, o batismo segue a fé que nos leva à salvação. Você creu, você se arrependeu, você entendeu que você é pecador, que todos somos pecadores, e você aceitou Jesus. O próximo passo depois de aceitar Jesus é ser batizado. Mas ele em si não é um meio de salvação. O batismo em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele aquele dia no paraíso. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo. Por isto, batismo, portanto, não salva, queridos. Mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Eu estou lendo aqui para você acompanhar depois aí na sua casa, tá bom? Aquele que ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir-lhe de entrar para a vida eterna. Então, quer dizer, se você não cumpre aquilo que Cristo ordena, como é que você vai entrar no céu? Como é que você vai ganhar a sua salvação se você não viver de conformidade com a palavra do Senhor? Podemos dizer ainda que o batismo é parte do processo de salvação, mas não que ele em si salve. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. O batismo, queridos, ele se torna uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo, ele fala algo. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Você confia naquilo que Jesus Cristo fez por você lá na cruz do Calvário? Eu falo de mim, eu confio. Se você confia, então você segue o que Cristo falou. O batismo serve para isso. Você cumpre aquilo que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus encarnado, ele desceu às águas do batismo porque ele tinha que cumprir a justiça de Deus. Batismo significa arrependimento, significa sepultamento, significa morte carnal e ressurreição espiritual. Quando falamos sobre fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isto, ok? A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entende o que ele fez. Neste dia que eu estou gravando aqui, é uma sexta-feira santa. É a sexta-feira da paixão. É o dia que Jesus Cristo se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Ele suportou todo o pecado do mundo por causa de mim e por causa de você. Ele morreu na cruz do Calvário porque ele te ama, porque ele me ama. Ele te amou primeiro antes mesmo de você o amar.
E ele fala aqui, a maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entende o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. A palavra que nós falamos antes um pouquinho, dispensação da graça, queridos, é aquele momento que o Senhor fez para nós. Ele se sacrificou por nós, lá na cruz do Calvário, ele sendo inocente, ele não tendo pecado nenhum, ele sendo Deus, se fez homem, morreu por mim, por você, o justo morrendo pelos injustos. Você entende? Então, se é assim, querido, Jesus Cristo pagou a dívida que existia sobre a nossa vida. E como que nós alcançamos o perdão da nossa dívida? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, transformando a nossa vida, recebendo Jesus como Senhor, descendo as águas do batismo e procurando viver de conformidade conforme Ele nos ensinou. Viver uma vida santa, honesta, pura, irrepreensível, procurar fazer o bem, não desejar o mal para o próximo, procurar andar de conformidade com que ele assim deseja. Ainda fala assim, ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque ele mereceu morrer. Presta atenção. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque ele mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação em Deus. Então, quando você olha para a cruz, eu costumo dizer sempre assim, queridos, eu sempre olho, quando eu olho para a cruz, eu vejo o Senhor Jesus me carregando, lá naquela cruz. Eu, falho, pecador, indigno de receber a salvação, mesmo assim, ele morreu por mim lá na cruz. Mesmo assim, ele morreu por você lá na cruz. Nós, como filhos de Deus, porque nós aceitamos ao Senhor e porque nós estamos fazendo a vontade dele, todos os dias nos lembramos e vemos que tudo que ele fez por nós lá na cruz do Calvário, nós nunca vamos conseguir pagar. Há dois elementos, olha só, vou mudar um pouquinho. Ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação em Deus. Nós recebemos a salvação em Deus através de Jesus Cristo. Nós recebemos a vida eterna, se caminharmos com Cristo, através somente de Jesus. Não há outro caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Continuando, há dois elementos básicos na fé que nos salva. Primeira, identificação. Segunda, apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição do pecado. O que é identificação? Eu entendo que Jesus Cristo, como eu estava falando antes, sendo puro, sendo inocente, sendo Deus, se fez homem para morrer em nosso lugar, que somos pecadores. Nascemos já em pecado e precisamos da salvação. E a partir deste momento, quando nós identificamos que Cristo morreu por mim, por você, por nós lá na cruz do Calvário, eu estou entendendo que ele assumiu a nossa posição do pecado para que eu, você, assumíssemos a posição de justiça dele, porque ele é justo. Ele é puro, ele é santo, ele tomou o nosso lugar, ele pagou os nossos pecados para que nós pudéssemos viver a vida dele. Como que nós vivemos a vida do Senhor neste mundo? Fazendo o que ele nos ensina na Bíblia. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé. Eu aprendi uma vez que é o manual de sobrevivência do cristão.
Mais uma coisa, ele fala assim, lá Paulo fala, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós entregamos a nossa vida pro Senhor, ao Senhor Jesus, e nós descemos as águas do batismo, nós estamos morrendo para este mundo. E quando nós subimos da água, saímos do fundo das águas e voltamos ao normal, nós vivemos a partir de então para Deus, seguindo Cristo, procurando andar com Cristo em todos os caminhos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque tudo o que fizermos, estamos fazendo para o Senhor. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo que já pagou por eles. Quer dizer, quando Deus nos olha, Ele pode nos ver sozinhos em nossos pecados. Como que Deus vê a gente sozinho em os nossos pecados? Quando nós não aceitamos Jesus. Quando nós andamos no mundo, nós estamos pecando, nós não cremos em Jesus, ou nós não damos importância para o que Jesus fez, e nós estamos andando conforme a nossa vontade. Agora, quando nós andamos com Cristo, Ele vê Cristo em nós. Deus e as pessoas que estão ao nosso redor têm que ver Cristo em nós. E é por esse motivo, queridos, que nós devemos viver conforme Ele quer. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele. Por isso que eu disse antes, eu me vejo lá na cruz, sentado em cima da cruz e Jesus me carregando. E nos coloca no túmulo, sepultados com Ele. Porque nós não somos dignos de salvação, mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus, através de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação por meio da fé. Nos coloca ainda nos céus à direita de Deus, porque nós alcançamos a justiça, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendendo o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito a que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, a apropriação. Queridos, vou parar aqui. No segundo vídeo, nós vamos continuar falando sobre o batismo, sobre os elementos básicos na fé que nos salva. Já falamos sobre identificação e falaremos no próximo vídeo sobre apropriação e tocaremos em frente. Deus abençoe você. Quero muito que você estude, que você leia a palavra. Na nossa apostila tem várias referências bíblicas. Leia, estude. Se você tiver dúvida, nos procure, que nós estamos prontos para lhe ajudar. Estamos aqui à disposição. Deus abençoe. Paz.